Capítulo 4. Pare, observe-se, enxergue-se. As estatísticas nos denunciam. Para muitos, incluindo médicos, advogados, jornalistas, policiais, professores e funcionários de empresas, a mente é um verdadeiro depósito de pensamentos perturbadores. Pesquisas revelam que 80% dos jovens do mundo apresentam sintomas de timidez e insegurança. Se considerarmos a síndrome do pensamento acelerado como um transtorno de ansiedade, será difícil encontrar alguém que tenha saúde psíquica plena. A humanidade tomou o caminho errado. Estamos adoecendo rápida e coletivamente. As pessoas que têm a SPA são frágeis? De modo algum. São elas desinteligentes? Em hipótese alguma. Elas têm habilidades como qualquer Homo sapiens, mas lhes falta a capacidade de proteger sua emoção e gerenciar seus pensamentos. E quem tem depressão e outros transtornos é frágil? Não. Sem dúvida, os fatores metabólicos, como déficit de serotonina, podem estar na gênese de muitas doenças depressivas. Ainda assim, independentemente desses fatores, se o eu estiver equipado para conhecer e desatar as armadilhas da mente, terá mais capacidade de proteger o território da emoção e ser autor da sua história. Este livro não substitui a psiquiatria ou psicologia clínicas, mas as complementa por ser um programa de psicologia socioeducacional de desenvolvimento das habilidades psíquicas. SPA ou hiperatividade? Como disse, muitos neurologistas, psiquiatras, psicólogos e psicopedagogos, ao observar crianças e adolescentes agitados, inquietos, com dificuldades de concentração e rebeldes a normas sociais, chegam a diagnósticos errados, atribuindo tais comportamentos ao transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, quando a grande maioria desses pacientes é vítima da síndrome do pensamento acelerado. Por não terem tido a oportunidade de pesquisar o processo de construção de pensamentos, os profissionais não sabem que, se superexcitarmos os engenheiros inconscientes que constroem pensamentos sem a autorização do eu, facilmente desenvolvemos a SPA. Essa perturbadora síndrome produz alguns sintomas semelhantes aos da hiperatividade, mas suas causas são diferentes. Na hiperatividade há um fundo genético, frequentemente um dos pais é hiperativo. Além disso, a agitação e a inquietação de uma pessoa hiperativa manifestam-se já na primeira infância, enquanto na SPA a inquietação é construída pouco a pouco, ao longo dos anos. Entre as causas da SPA estão o excesso de estimulação, de brinquedos, de atividades, de informação. O tratamento também é diferente em alguns aspectos. Na SPA não há alteração metabólica. A falha é funcional e social, está ligada ao processo de formação da personalidade e ao funcionamento da mente, e, portanto, deve ser corrigida com técnicas. Desacelerar a criança com SPA é fundamental. Encorajá-la, por exemplo, a desenvolver atividades mais lentas e lúdicas, como ouvir músicas tranquilas, música clássica, tocar instrumentos, pintar, praticar esportes, fazer teatro, pode ser muito útil. Crianças e adolescentes hiperativos também podem e devem aprender essas práticas. Prescrever indiscriminadamente Ritalina e outras drogas para quem tem SPA pode ser um erro grave. Tanto os jovens hiperativos quanto os portadores de SPA, se não aprenderem técnicas para gerenciar seus pensamentos e proteger sua emoção, poderão repetir erros, desacelerar sua maturidade, se tornar irritadiços com baixo limiar para frustrações e baixa capacidade de se adaptar a contrariedades.
sofrer de insatisfação crônica, além de ter o rendimento intelectual comprometido. Mas o que mais me preocupa na SPA, bem como na hiperatividade, é a retração de duas funções vitais para o sucesso social, profissional e afetivo: pensar antes de agir e colocar-se no lugar do outro, empatia. Desenvolvê-las é fundamental e deveria ser a meta de todas as escolas em todas as nações. Quem se preocupa com sua qualidade de vida e com a saúde emocional dos seus filhos e alunos deve estudar a SPA detalhadamente. Nós, adultos, ainda que sem consciência, estamos cometendo um crime contra a saúde emocional dos pequenos. Publico meus livros em mais de 60 países, não em busca da fama, que é efêmera e superficial, mas para alertar a comunidade científica e a população em geral de que nessa sociedade fast food, onde tudo é rápido e pronto, alteramos perigosamente o ritmo de construção de pensamentos. Como anda seu ritmo? A SPA dificulta o processo de elaboração das informações como conhecimento, do conhecimento como experiência e da experiência como função complexa da inteligência, ou seja, pensar nas consequências, expor e não impor as ideias, colocar-se no lugar dos outros, proteger a emoção e principalmente gerenciar pensamentos. Alguns jovens só conseguem perceber algo errado em sua vida quando se tornam adultos frágeis, dependentes, ansiosos, cujos sonhos foram enterrados nos becos da história. Alguns pais só conseguem perceber a crise familiar depois que suas relações com os filhos estão esfaceladas, sem respeito, afeto e amor. Alguns casais só percebem que sua relação está falida depois que vivem o inferno dos atritos. Alguns profissionais só conseguem perceber que não são produtivos, proativos, criativos depois que perderam o encanto pelo trabalho, quando estão na lama da frustração. Observe que um simples barulho no carro já nos perturba e nos faz ir ao mecânico. Entretanto, muitas vezes nosso corpo grita através de fadiga excessiva, insônia, compulsão, tristeza, dores musculares, dores de cabeça e outros sintomas psicossomáticos, e mesmo assim não procuramos ajuda. Você ouve o inaudível, a voz do corpo e da sua mente, ou só o que é audível. Alguns só ouvem a voz dos seus sintomas quando estão num hospital, infartados, quase mortos. Seja inteligente, respeite sua vida. Pare, pense, observe-se, enxergue-se. Nenhum psiquiatra ou psicólogo pode fazer isso por você. A vida é bela e breve como os orvalhos. Vivemos a vida como se ela fosse interminável. Mas entre a meninice e a velhice há um pequeno intervalo de tempo. Olhe para a sua história. Não parece que você dormiu e acordou com essa idade? Para as pessoas superficiais, a rapidez da sua vida estimula a viver destrutivamente, sem pensar nas consequências dos seus comportamentos. Para os sábios, a brevidade da vida convida-os a valorizá-la como um diamante de inestimável valor. Ser sábio não significa ser perfeito, não falhar, não chorar e não ter momentos de fragilidade. Ser sábio é aprender a usar cada dor como uma oportunidade para aprender lições, cada erro como uma ocasião para corrigir caminhos, cada fracasso como uma chance para recomeçar. Nas vitórias, os sábios são amantes da alegria. Nas derrotas, são amigos da interiorização. Você é sábio? Viaja para dentro de si mesmo? A grande maioria de nós provavelmente conhece no máximo a antessala da própria personalidade. Uma das maiores complexidades da psicologia é entender que a construção de pensamentos é multifocal e não unifocal. Como vimos, de acordo com a teoria da inteligência multifocal, isso significa que construímos pensamentos não apenas porque queremos construí-los conscientemente, pela decisão do eu, mas também por meio de outros três fenômenos inconscientes:
gatilho da memória, autochecagem, autofluxo e janelas da memória. Todos nós, quando dirigimos um veículo, temos controle do acelerador, da direção, do freio e de outros dispositivos. Imagine que queiramos seguir uma trajetória, mas nosso carro segue outra, que desejamos virar para a esquerda e o carro vira para a direita. Esse fenômeno, que parece assombroso, ocorre constantemente com o veículo da mente humana. Nosso eu não tem pleno controle dos instrumentos que constrói milhares de pensamentos diários. Por isso, ora ele é protagonista, ora é mero espectador. Ora ele constrói ideias belíssimas, ora é vítima de pensamentos angustiantes que não confeccionou. Essa dança intelectual entre ser diretor e espectador, motorista e passageiro, gerente e cliente, acompanha toda a nossa história. É por isso que afirmei que drama e comédia, risos e lágrimas, reações lúcidas e atitudes estúpidas fazem parte do nosso currículo. Se voltarmos à metáfora do teatro para entender a mente humana, o eu é ou deveria ser o ator principal do teatro psíquico. E os três fenômenos inconscientes que também constroem pensamentos deveriam trabalhar para o eu brilhar, mas tais atores coadjuvantes teimam em roubar a cena. O maior desafio do eu é deixar de ser um espectador tímido e assumir no palco seu papel fundamental como gestor da mente. Precisamos enfrentar o mal do século. O gatilho da memória. A ansiedade vital. Os fenômenos que constroem cadeias de pensamentos estão num movimento contínuo e inevitável, num fluxo ininterrupto, num estado de ansiedade vital. A ansiedade vital, gerada pela solidão da consciência virtual, é saudável, pois movimenta todo o processo de construção do psiquismo, sejam pensamentos, ideias, personagens, ambientes, desejos, aspirações. A ansiedade vital torna-se uma ansiedade doentia quando contrai o prazer de viver. A criatividade, a generosidade, a afetividade, a capacidade de pensar antes de reagir, a habilidade de se reinventar, o raciocínio multifocal, entre outros. Um dos mecanismos psíquicos que mais transformam essa ansiedade vital numa ansiedade asfixiante é a hiperconstrução de pensamentos. Quem tem uma mente agitada, quem é uma máquina de se informar e de pensar, ultrapassou os limites saudáveis da movimentação psíquica e desenvolverá a síndrome do pensamento acelerado. A SPA é como um filme editado em altíssima velocidade. Só há apreço nos primeiros segundos, depois o desprazer atinge o espectador. De acordo com a TIM, a ansiedade vital é um testemunho solene de que pensar não é apenas uma opção do Homo sapiens, mas inevitável. Se o eu não construir cadeias de pensamentos numa direção lógica e coerente, fenômenos inconscientes as produzirão. A ansiedade vital estimula uma dança de fenômenos nos bastidores da nossa mente, mesmo quando dormimos. Os sonhos representam um reflexo dessa fascinante movimentação construtiva. Gatilho ou fenômeno da autochecagem. O gatilho da memória é o primeiro fenômeno que se apresenta na dança dos fenômenos inconscientes que constrói pensamentos. Ele é acionado quando entramos em contato com cada estímulo extrapsíquico, luz, sons, estímulos táteis, gustativos e olfativos, ou intrapsíquico, imagens mentais, pensamentos, fantasias, desejos e emoções, e inclusive com determinados estímulos orgânicos, substâncias metabólicas, déficit de neurotransmissores, drogas psicoativas. O gatilho atua em milésimos de segundo, sem que o nosso eu tenha consciência da sua operacionalidade.
É ele quem abre as janelas da memória, ativando a interpretação imediata e a consciência instantânea. O leitor sabe nesse exato momento quem é, onde está, o que está fazendo, sua posição espaço-temporal, não por causa da ação consciente e programada do eu, mas porque o gatilho da memória está ancorado em centenas de janelas que sustentam essa percepção instantânea. Você nunca ficou admirado com esse processo? Em uma aula ou conferência de 1 hora, é possível que o gatilho da memória seja detonado milhares de vezes para abrir milhares de janelas, a compreensão imediata de cada verbo, substantivo, adjetivo, pronome. Todos os dias vemos milhares de imagens que são interpretadas rapidamente pelo acionamento do gatilho da memória e as consequentes aberturas das janelas. Por isso, esse fenômeno também é chamado de auto-checagem da memória. Portanto, as primeiras impressões e as interpretações dos milhares de estímulos que percebemos, ainda que se tornem conscientes, são patrocinadas por fenômenos inconscientes. A ação destes ocorre no primeiro ato do teatro mental. Compreendemos as palavras escritas ou faladas não pela ação consciente, programada e diretiva do eu, mas pelo pacto do gatilho com as janelas da memória. Se dependesse do eu encontrar cada janela a partir dos estímulos com que temos contato, não teríamos uma resposta inicial tão rápida. Não seríamos a espécie pensante que somos. A ação do gatilho da memória é fenomenal. Ele checa os estímulos em bilhões de dados na base da memória com uma rapidez surpreendente. Você acabou de ler minhas palavras através da ação, quase na velocidade da luz, desse magno fenômeno. Sem ele, o eu ficaria confuso e não identificaria linguagens, sons e imagens dos mais diversos ambientes. Não seria um leitor. O gatilho da memória e suas masmorras. Sem o pacto do gatilho com as janelas da memória, reitero, não seríamos uma espécie pensante. No entanto, com esse impacto podemos também ser uma espécie aprisionada. Todas as fobias, como a fobia social, a claustrofobia, a acrofobia, medo de altura, são decorrentes dele. As obsessões e a dependência de drogas também têm como protagonistas o gatilho, que abre janelas killer imediatamente. Se por um lado o gatilho da memória é um grande auxiliar do eu, por outro, pode ser seu grande algoz. Por abrir janelas doentias, pode levar a atos falhos ou a interpretações distorcidas, asfixiantes, superficiais ou preconceituosas. Quem tem claustrofobia, embora não conheça o pacto entre o gatilho e as janelas killer da memória, sabe como esse medo é cruel, ainda que sem dúvida possa ser superado. As ferramentas que serão aqui expostas oferecem uma contribuição ao processo psicoterapêutico. Quando um portador de claustrofobia entra no elevador, um aperto no peito, um movimento do aparelho ou uma sensação de falta de ar fazem com que o gatilho abra rapidamente janelas killer que traduzem que o elevador parará e ele poderá morrer. O volume de tensão decorrente dessa janela bloqueia o acesso a milhares de informações, gerando a síndrome do circuito fechado da memória. O eu, portanto, entra numa armadilha psíquica, para a qual não se programou, o que obstrui sua lucidez e sua coerência. Tive o privilégio de descobrir essa síndrome e o dissabor de saber que ela está na base de fobias, farmacodependências, obsessões, depressão, homicídios, suicídios, guerras, genocídios, exclusão social e até do baixo rendimento intelectual. Certa vez, um aluno brilhante foi mal numa prova. Ele havia estudado, sabia a matéria, mas ficou tenso e sem conseguir recordar as informações. Teve um péssimo desempenho. O professor o criticou. Ele ficou abalado e registrou essa frustração.
Estudou mais ainda para a prova seguinte. Quando chegou o dia, o gatilho da memória entrou em cena e abriu a janela killer que continha o arquivo do medo de falhar. O resultado? Foi vítima da síndrome do circuito fechado da memória. Não conseguiu abrir os demais arquivos que continham as informações que havia estudado. Teve ansiedade intensa e um péssimo rendimento intelectual. Toda vez que ia fazer uma prova, o pacto entre o gatilho da memória e as janelas killer era um drama. Acabou jubilando depois de anos de péssimo desempenho nas provas. Um ato grave contra sua inteligência. Muitos gênios são tratados como deficientes mentais por causa desses perniciosos mecanismos. Como professores e psicopedagogos em quase todo o mundo, praticamente desconhece o pacto entre o gatilho e as janelas da memória. Não conseguem contribuir com esses alunos. Nesse caso em particular, o jovem só conseguiu se superar, estruturar sua autoestima, brilhar em seu raciocínio e no desempenho das provas quando aprendeu a resgatar a liderança do eu. Enfim, quando aprendeu a gerenciar os pensamentos e proteger sua emoção. A educação clássica. A ironia do destino é que ele não é inevitável, mas uma questão de escolha. Quando eu crê nessa tese e resolve tomar as rédeas do destino em suas mãos, sua personalidade já está estruturada e a cidade da memória já tem seus núcleos de habitação bem definidos. Desmontá-los, reorganizá-los é uma tarefa possível, porém complexa. Imagine a dificuldade de reformar uma casa para entender a complexidade de reescrever nossa memória. Quem já reformou sua residência sabe o trabalho que dá. Quem já fez tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico sabe que superar conflitos não é um processo rápido como uma cirurgia. Mas, claro, não estamos de mãos atadas. Podemos reciclar e reeditar as janelas traumáticas, uma tarefa que exige técnicas para o eu se equipar como autor da própria história, o que demanda uma nova agenda fundamentada em metas e prioridades a médio e longo prazo. Por exemplo, pense numa pessoa vítima de fobia social, que tem marcante medo de falar em público. Certo dia, ela resolve virar a mesa e debater suas ideias destemidamente. Seu comportamento, por mais heróico que seja, está correto, mas, se for isolado, formará apenas janelas solitárias e não núcleos da habitação do eu ou uma plataforma de janelas light. Dias depois, quando enfrentar uma nova plateia, enfim, quando atravessar um novo foco de tensão, o fenômeno do gatilho terá grande chance de não conseguir encontrar, em meio a dezenas de milhares de janelas, aquela que financiou sua isolada ousadia. Mas terá grande chance de encontrar as inumeráveis janelas killer que financiavam sua insegurança, seu medo de falhar, sua preocupação excessiva com sua imagem social. Tais janelas poderão fechar o circuito da memória, aprisionando e silenciando o eu, reproduzindo assim sua fobia social. Para superá-la, todos os dias ele deve criticar e reciclar seus medos e suas preocupações. Assim formará um núcleo saudável de habitação do eu para ser protagonista da sua história. Capítulo 6. As janelas da memória. O armazém de informações. Definição. As janelas da memória são áreas de leitura da memória num determinado momento existencial. São arquivos em que o eu, o gatilho e o autofluxo se ancorarão para ler, utilizar as informações e construir o mais incrível dos fenômenos, o pensamento. Nos computadores, temos acesso a todos os campos da memória digital. Na memória humana, temos acesso às áreas específicas, que chamamos de janelas. Uma janela é como se fosse uma residência. Cada residência tem características básicas que a definem, como arquitetura, espaço, quadros, roupas, eletrodomésticos.
Do mesmo modo, as janelas da memória têm centenas ou milhares de informações que as caracterizam. Deslocamento da personalidade. No livro Armadilhas da Mente, comentei que a intencionalidade não muda a personalidade. É provável que todos nós, cedo ou tarde, já tenhamos tentado mudar alguma característica doentia da personalidade e falhado. Até psicopatas tentam se refazer em algum momento, mas falham. Existe um consenso na psicologia de que a personalidade não muda. Na realidade, esse consenso, que alguns consideram uma tese, não tem fundamento, não se sustenta. A personalidade não é rígida, não é linear, ela está em processo de mudança, ainda que seja na forma de microtransformações. A personalidade se desloca ou se transforma quando se muda à base das janelas da memória e quando o eu é equipado para ser líder de si mesmo. Os ataques de pânico, por exemplo, têm grande chance de deslocar a formação da personalidade, porque formam janelas killer poderosas, encarcerantes, capazes de constituir um núcleo de habitação que sequestra o eu. A pessoa que vivenciou uma síndrome do pânico, ataques repetidos pelo menos uma vez por semana, nunca mais será a mesma. Poderá se tornar um ser humano muito melhor, mais dosado, sereno, altruísta após a superação da síndrome, mas as mudanças estruturais da personalidade indicam que sairá do processo diferente. Uma pessoa que passou por uma guerra e vivenciou atrocidades sairá com deslocamentos importantes em sua personalidade. A intencionalidade do eu não muda a personalidade. Se a personalidade é mutável, por que então não é fácil mudar características doentias como mau humor, impulsividade, baixo limiar para frustrações, timidez? Porque a intenção ou o desejo de mudança produz uma janela solitária e, além disso, frequentemente pobre, com poucos recursos. Uma característica de personalidade precisa de um núcleo de habitação do eu, uma plataforma de janelas, um bairro, todo na cidade da memória para ter sustentabilidade, enfim, para ser encontrada espontaneamente pelos fenômenos inconscientes como o gatilho da memória. Uma pessoa é tímida ou ousada não porque seu eu o determina, mas porque há milhares e milhares de janelas espalhadas nos campos de sua memória. O impulsivo, do mesmo modo, tem imensas plataformas de janelas em seu córtex cerebral que são facilmente encontradas e o levam a reagir do modo bateu-levou. Dependentes de drogas. Quem é dependente de drogas não se torna um encarcerado pela droga química em si, mas pelo arquivamento da experiência que tem com ela. Com o passar do tempo, o problema não é mais a substância psicoativa, mas a masmorra construída dentro do eu, financiada pelas inumeráveis janelas killer espalhadas por sua memória. Pessoas dependentes recaem com facilidade porque, ainda que tenham tido sucesso no tratamento, na realidade reeditaram apenas uma parte das janelas traumáticas que contém a representação da droga. Outras janelas doentias permanecem vivas, capazes de serem encontradas durante um foco de tensão e financiar uma nova compulsão. Existe um conceito falso de que um dependente de drogas ou álcool será dependente a vida toda. Essa é, inclusive, uma das proposições dos Alcoólicos Anônimos, AA, e de muitos psiquiatras. Em tese, é possível sim deixar de ser dependente. Para isso é preciso reeditar todas as janelas traumáticas ou killer, o que é uma tarefa difícil, pois elas não aparecem durante o tratamento. Embora o conceito seja falso, de que o dependente será sempre dependente, ele é útil para o eu viver sempre em estado de alerta, pois numa crise, perda ou frustração, o gatilho da memória poderá encontrar as janelas doentias que ainda não foram reeditadas. E, nesse caso, se o eu não proteger a emoção nem gerenciar seus pensamentos, poderá recair e se autodestruir novamente.
Se o eu for conscientizado sobre as armadilhas da mente e equipado para pilotá-la, poderá, em vez de se punir e autodestruir, usar a recaída para dar uma nova chance para si mesmo, sem ser mais seguro e reescrever as janelas que o enredaram. O sonho é construir bairros da memória. Usando a metáfora da cidade, são os bairros e não as residências solitárias que definem e representam as características da personalidade. A maioria dos seres humanos leva para o túmulo as características de sua psique que mais detestam porque não constrói uma agenda para reurbanizar os bairros da sua memória, que contém esgoto a céu aberto, praças mal iluminadas, ruas esburacadas, casas em ruínas. Essas pessoas não sabem que, apesar do desejo efetivo de mudança, estão produzindo janelas solitárias as quais, quando atravessam o foco de tensão, ficam inacessíveis. Nem o eu, e muito menos o fenômeno do gatilho da memória, as encontram, portanto, não conseguem dar sustentabilidade às mudanças que desejam. Tais pessoas vivem prometendo para si e para todos que vão mudar, que serão mais eficientes, mais pacientes, seguras, proativas, generosas, afetivas e autocontroladas. Algumas choram e entram em desespero, mas continuam as mesmas. Não entendem que a maturidade psíquica não exige que sejamos heróis, mas seres humanos com uma humildade inteligente, capazes de reconhecer nossa pequenez e imaturidade e construir uma nova estratégia, uma plataforma de janelas saudáveis, um novo bairro em nossa memória. O heroísmo deve ser enterrado. Como estudaremos, o grande desafio do ser humano é abrir o máximo de janelas num determinado momento existencial para raciocinar com maestria. Entretanto, infelizmente, se encontramos janelas traumáticas, podemos experimentar a síndrome do circuito fechado da memória e impedir o acesso do eu a milhões de dados. Essa síndrome nos faz reagir instintivamente como animais irracionais e, desse modo, leva-nos a ser vítimas de ataques de raiva, ciúme, fobias, compulsão, necessidade neurótica de poder, de controle dos outros, de perfeição. Que estratégia você usa para ser autor da sua história?